Fala, galera. Bom, mais uma aula aí de redação. Nós vamos continuar falando sobre conto, né? E dessa vez vai ter a proposta de redação, tá? Então, vamos fazer uma revisão do que já foi dito sobre conto e entrar em elementos da narrativa. Porque aí você já tem toda a estrutura do conto e já dá para fazer a proposta de redação. Então, voltando, recapitulando, o conto é uma narrativa breve. Então, toda narrativa eu preciso ter personagem, eu preciso ter o enredo da história, eu preciso ter meu narrador, e se for o narrador personagem, se o próprio narrador participar da história também, é em primeira pessoa. Se o narrador somente narrar a história, é em terceira pessoa. O conto é a estrutura pequena, né? É a estrutura menor da narrativa. Então, a estrutura é fechada e objetiva, ou seja, ela é toda certinha. Ela tem início, meio e fim, né? Eu tenho que ter todos os meus personagens bem articulados no texto. Eu tenho introdução, desenvolvimento e o clímax. O clímax que é a parte mais chamativa da narrativa. Então, é a parte que chama mais a atenção. É onde faz o desfecho mesmo da história, tá? E aí eu tenho o fim, né, que é o desfecho, que é mais para encerrar a história mesmo. Então, o clímax é a parte principal, digamos que é a parte principal da narrativa. É onde que vai desvendar os mistérios, e tem o mocinho, né, e tudo mais. E o desfecho é a parte final, aquela parte que fecha o texto mesmo. E aqui eu tenho os elementos do conto. Então eu preciso do espaço, tá? O local em que se desenvolve a narrativa, seja numa casa, rua, parque ou praça. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. Então, o espaço tem que ser um espaço que caiba, né, todos os personagens envolvidos, porém tem que ser um espaço reduzido, porque é uma narrativa pequena. Então, se eu colocar, sei lá, um espaço num país, eu não vou conseguir abordar todo aquele espaço. E na narrativa eu preciso abordar todo o espaço citado. Então, eu preciso colocar um espaço. A história se passa numa praça, num condomínio, se passa numa determinada rua, numa determinada casa, num parque, né? Que aí é um espaço reduzido que eu consigo abordar todo o espaço. Tempo, né? Eu preciso saber o tempo exato daquela narrativa. Então, eu preciso saber quando que ocorreu, né, a história. Então, designa o tempo que se passa a narrativa, sendo classificada em tempo cronológico exterior e tempo psicológico interior. Então, todo o tempo, porque às vezes assim, o tempo tá no presente, né? A história tá se passando agora. Estou contando a história, né, atual. Só que às vezes o personagem ele fala para si, né? Vocês já assistiram filmes, novelas, até em livro mesmo, em que o personagem fala consigo, né? Então, ele pensa, né, por ele. Então, ele pensa por ele com ele, né? Então, é um tempo psicológico. Então, de acordo com aquele pensamento do personagem, o personagem está pensando quando? Em algo que já passou? No futuro? Como que ficará? Então, tudo precisa estar bem alinhado, tá, ao texto. O foco narrativo trata-se do narrador, sendo classificado em narrador observador, conhecedor da ação, mas não participante. Narrador personagem. O narrador é um dos personagens
E o narrador onisciente conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Então, o narrador observador, ele é na terceira pessoa, tá? Ele tá observando a história e tá contando. Só que o narrador observador, ele é aquele narrador que ele também está conhecendo a história. Então, ele vai a estrutura certinha, início, meio e fim. Que ele está conhecendo a história. Então, ele apresenta, né, os personagens e tudo mais. O narrador personagem é o narrador que participa da história. Então, precisa estar na primeira pessoa, né? Porque ele está participando da história. E eu tenho o narrador onisciente. O narrador onisciente conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Então, eu consigo começar a história do fim para o início. Né? Tem algumas histórias que começam do fim para o início. Ele apresenta, né, o fim, depois ele vai contando, né, como é que aconteceu aquilo e o desenvolvimento. Né? Então, é o narrador que já conhece a história, que já conhece os personagens, tá? Geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, embora muitos contos narrados em primeira pessoa. Nesse caso, quando surge o narrador-personagem. Então, o narrador-personagem, primeira pessoa, e o narrador observador onisciente, terceira pessoa. Personagens. Então, eu preciso ter os personagens bem alinhados, bem apresentados. Então, os indivíduos que participam da narrativa, sendo classificados, dependendo do foco, em personagens principais ou personagens secundários. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. Então, para eu conseguir abordar todos os personagens participarem da história, eu conseguir apresentar e desenvolver todos os personagens, a narrativa, como é curta, eu preciso ter poucos personagens. Porque justamente para isso, para eu conseguir abordar todos os personagens na minha história, tá? No meu conto. Diálogo. Então, é o elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala dos personagens, formado por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples. Os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto e interior. Então, o que acontece? Diálogo é muito importante na narrativa, né? Porque se eu tenho personagem, eu tenho diálogo. Então, os diálogos, eles precisam estar bem separados e bem entendido, tá? Entre os personagens. Então, se eu estou apresentando um personagem 1 e ele tem uma fala, eu preciso articular bem a fala dele para o meu leitor entender que aquela fala é do personagem 1. E a outra fala é do personagem 2. Então, a separação de personagens e de falas no texto precisa estar bem coesa e bem explícita, tá? Então, o diálogo direto é um diálogo entre os personagens, né? Os personagens se falam, né, entre si, né? Eles conversam, né? Um diálogo normal. O indireto é um diálogo que não chega até o outro personagem, então, se fosse basicamente o narrador participando ali da história. E o interior é quando o diálogo é do personagem com ele mesmo. E por último, eu tenho o epílogo. Epílogo corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação. Então, o epílogo é onde fica o clímax, tá? É aquele desfecho surpreendente, onde o mocinho ele combate o vilão se dá mal, a mocinha vive feliz, o mocinho e a mocinha vivem felizes para sempre. Enfim, é aquele desfecho que você aguarda em toda a história, né? Bom, então os elementos do texto são esses, tá? Os elementos do conto são esses, tá?
Então, eu preciso ter o espaço, tempo, foco narrativo, personagem, diálogo e epílogo com o clímax. Depois o desfecho, né? Bem articulado no texto, bem apresentado, tá? Então, no segundo vídeo, eu vou mostrar no livro, tá? Todas as partes que estão no livro, vou mostrar a proposta de redação e falar um pouquinho de conto minimalista, tá?